Olá, estudantes! Nesta aula vamos falar a respeito das fundações profundas, lembrando que, quando falamos de fundações de modo geral, temos que entender que as fundações, primeira coisa para direcionarmos um processo de fundação, temos que entender quais são as cargas que estão direcionadas para esse edifício, né? Então, para projetar, por exemplo, o direcionamento de uma edificação, essa que estamos olhando aqui, né, nós temos que entender que no projeto do edifício são previstas todas as cargas que estão associadas. Conforme o prof falou, esta edificação é uma edificação que tem 8 pavimentos, 8 andares. Estes 8 pavimentos representam uma determinada quantidade de carga, né? E efetivamente estas cargas precisam ser distribuídas depois na edificação. Então o cálculo das cargas é uma etapa muito importante para o direcionamento do projeto da edificação. Além disso, bastante importante também a investigação correta do terreno, fazermos um direcionamento de todo o perfil, né, geotécnico do solo, para direcionarmos uma estratégia de fundação mais técnica, mais estratégica e que responda efetivamente às necessidades da obra, em termos de qualidade, em termos de custo, em termos de prazo de atendimento, em termos de prestação técnica efetiva da edificação de modo geral. Além disso, temos que entender que estes elementos técnicos eles são fundamentais para fazermos o bom direcionamento da estratégia de fundação. Aqui nós temos uma fundação profunda do tipo hélice contínua, que foi definida em função das características de qualidade, de custo, de atendimento e também em função que ao lado da obra nós temos também já uma edificação pronta e efetivamente esta edificação não poderia ser influenciada por vibrações, por outros elementos técnicos. Então a estratégia da fundação profunda por hélice contínua foi uma estratégia super acertada em função de que nós não temos vibrações que podem ser transferidas efetivamente ao lado ali para a edificação lateral. Quando falamos especificamente de esses elementos estruturais chamados fundações profundas, nós estamos falando na prática de um elemento de fundação que transmite as suas cargas para o terreno, né, para a sua base de forma geral, através de um sistema de estacas, onde nós temos uma resistência de ponta nessa estaca e temos também uma resistência lateral nestas estacas. Lembrando que a resistência total é a soma, então, destas duas resistências, tanto da ponta como esta resistência lateral. Recordem que a resistência lateral, ela também é chamada de resistência de fuste, né? E temos que entender sempre que nós sempre chamamos de fundação profunda aquela fundação que apresenta uma profundidade maior que 3 metros. Geralmente, por uma edificação, né, destas dimensões, nós atingimos profundidade muitas vezes de 25 ou 30 metros, e isso vai depender, obviamente, da carga e do tamanho da edificação. Não esqueça que a profundidade, né, o dimensionamento da estaca vai depender das características técnicas do terreno e também vai depender, obviamente, das cargas que nós temos em termos, né, de edificação e que estão descarregadas em cada uma das estacas. Isso é bastante importante. Quando falamos de fundações profundas, nós temos uma classificação bem direcionada. Nós temos as estacas e temos os tubulões. E cada uma destas estratégias de fundação pode ser utilizadas em função das características técnicas da edificação que vai ser construída. Aqui o professor está mostrando para vocês uma figura que mostra, então, né, uma fundação profunda, onde nós temos ali, né, um pilar aplicando uma força. Nós temos na parte superior ali um bloco de coroamento. Este bloco de coroamento, de modo geral, é um bloco onde nós temos 2 estacas conectadas com ele. Então este bloco, né, ele transmite estas forças que estão vindo, né, dos pilares para as mais variadas estacas, né? E nós temos então as estacas resistindo, né, a estas forças através da sua resistência de ponta e através também da sua resistência lateral ou resistência de fuste. Este é um comportamento padrão que nós temos então, né, quando falamos especificamente das fundações profundas, né? Temos que considerar efetivamente a ponta da estaca e temos que considerar a resistência lateral para o cálculo efetivo destas resistências, né? Essas considerações são super importantes. Quando né, é importante entendermos como profissionais da área de engenharia
quando é que nós adotamos esta estratégia de fundações profundas? É bastante importante. Primeira coisa, uma fundação profunda ela deve ser utilizada quando o solo não é muito resistente. Então, quando você faz o trabalho de sondagem e você percebe que as camadas superficiais do solo não têm grandes níveis de resistência. Então, nós devemos direcionar, sim, uma fundação profunda neste caso. Além disso, quando os solos na superfície eles estão sujeitos a vários tipos de erosão. Então, por exemplo, se eu tivesse uma condição de erosão aqui na obra, também eu deveria ter, né, essa estratégia de fundição profunda. A execução de uma fundação profunda também deve se dar, né, em locais que normalmente estão localizados abaixo do lençol freático ou em locais que se alagam de uma forma muito fácil. Então eu uso uma estratégia de fundação profunda exatamente para evitar esse tipo de problema. Além disso, se eu necessito elevada capacidade de carga, que é o caso específico que eu tenho aqui, né? Eu tenho uma edificação, eu tenho um prédio, um edifício, esse edifício tem uma carga que está sendo transmitida para os pilares, que é bastante significativa, um edifício com 8 pavimentos, então eu tenho que adotar uma estratégia de fundação profunda exatamente para garantir que todo o suporte, né, a carga de suporte estas cargas que estão vindo da edificação. E além disso, eu tenho que adotar uma fundação profunda também em situações onde existe a possibilidade de ocorrerem escavações próximas. Então eu vou fazer a obra, por exemplo, se eu tenho aqui a obra e do lado existe a possibilidade de ter uma obra futura, de ter uma escavação lateral, eu também tenho que adotar uma estratégia de fundação profunda para garantir a estabilidade desta obra e para garantir um menor impacto também nas obras que estão aí locadas de forma lateral. Então as estacas são estratégias super interessantes, são estratégias técnicas super adequadas para associar, por exemplo, no caso específico deste prédio aqui, né, cargas bastante importantes em termos de edificação, 8 andares, você descarrega essas cargas então num sistema de distribuição de várias estacas. Uma outra estratégia de fundação também que é utilizada, né, em termos de profundidade, né, são os chamados tubulões, né? O tubulão, na prática, ele é um elemento cilíndrico, né, que é bastante utilizado, é um elemento cilíndrico que é executado em concreto, né, de modo geral. E aí, na sua etapa final, por exemplo, né, ele tem uma particularidade, ele é um tipo de fundação profunda que é pouco mecanizado, né? Você faz a construção dele geralmente de forma muito manual, e aí na etapa final de execução dele você desce com um operário lá no final do tubulão para ele fazer um alargamento da base, né, efetivamente, desta fundação. O diâmetro mínimo que deve ter esse tubulão deve ser de 70 centímetros para garantir a segurança do operário. Normalmente a gente também faz um revestimento, né, em volta deste tubo, né, desse buraco que a gente faz um encamisamento, a gente diz, para evitar com que a terra desça, né, com que a terra caia e acabe soterrando o funcionário, então é uma medida de segurança. Bastante importante para a construção de um tubulão seguir as normas do Ministério do Trabalho. Existe uma norma também regulamentadora específica que fala especificamente destes temas e que nós devemos considerar de forma específica no processo de construção de um tubulão. O tubulão, de modo geral, ele possui uma base que é cilíndrica, né? Ele pode ser cilíndrica, algumas construtoras utilizam uma estratégia de, né, ser uma base elíptica, mas o mais comum é nós termos uma base cilíndrica no tubulão, esta construção cilíndrica, que é o mais utilizado em termos de cálculo, em termos de resistência. Uma outra característica do tubulão também é que ele pode ser feito a céu aberto, nós estamos aqui a céu aberto, então o tubulão pode ser executado a céu aberto, de preferência em momentos em que nós não tenhamos com o terreno molhado, no momento que não esteja chovendo, você pode fazer a execução dele a céu aberto, e você pode também utilizar o ar comprimido. A utilização do ar comprimido, se você faz um tubulão com muita profundidade, você tem uma diferença de pressão, e aí se você utiliza o ar comprimido, você faz a compensação, geralmente, né, desta diferença de pressão, porque você vai descer com um funcionário, com um colaborador lá embaixo do tubulão, então você garante a segurança deste colaborador neste processo construtivo em geral, né? Então a gente pode, de modo geral, então construí-lo com ou sem revestimento, né? E este revestimento ele pode ser inclusive um revestimento de aço que depois pode ser concretado e pode ser perdido. Então você encamisa o tubo ali, né, o tubulão, e esse encamisamento depois pode ser concretado junto com o concreto, né? Então você pode ter um tubulão com revestimento, você pode ter um tubulão sem revestimento,
e você pode ter, né, um tubulão com ou sem revestimento, com a base alargada. São os vários métodos construtivos que nós temos quando falamos especificamente dos tubulões. Aqui o prof coloca para vocês então uma imagem, uma figura de um tubulão, né, que está sendo construído a céu aberto, né, um esquema de execução de um tubulão a céu aberto. Perceba então que o funcionário, que o colaborador, né, geralmente este colaborador é chamado de poceiro, né, este colaborador está lá embaixo do tubo, né, fazendo o alargamento da base, né, então a gente precisa ter todo um esquema de segurança e de garantia para esse colaborador, para que não ocorra o desmoronamento lateral deste tubo e esta terra não acabe caindo em cima do colaborador, né. É bastante importante termos uma estratégia. Aqui o prof mostra para vocês, né, um sistema aonde a gente utiliza, né, o tubo em ar comprimido, né. O tubo em ar comprimido, você tem um encamisamento metálico dessa tubulação, né, desse tubo, e aí você garante, né, uma troca de ar ali e efetivamente uma manutenção da pressão atmosférica, né, e aí você tem aí efetivamente uma garantia de segurança maior para o colaborador que desce para fazer o alargamento, né, dessa base. Então essa terra ela é retirada, você tem todo um esquema de trabalho. Então o prof mostra para vocês o exemplo ali de um esquema de execução desse tubulão com um sistema pneumático, né? Que é um sistema bastante utilizado e bastante interessante também e que é utilizado em função das suas respectivas garantias técnicas. Quando eu falo especificamente das estacas, né, que o prof estava falando, esta obra especificamente aqui, nós estamos falando de estacas, né, uma estaca que é moldada no canteiro de obra, uma estaca a gente chama de moldada in loco, né? Essa estaca especificamente, ele é um elemento de fundação profunda. Estas estacas são definidas também por norma, né? Tem uma norma brasileira, a NBR ali 6122 de 2019, é uma norma que foi atualizada recentemente e essa norma nos dá vários elementos técnicos a respeito das fases, tanto de projeto como de execução de uma estaca. Ela dá efetivamente, existe uma tabela na norma também, onde se representa dimensões de estacas e resistências efetivas em função do comprimento dessas estacas. Então não hesitem em contactar, sempre quando você tiver dúvida técnica, não hesite em contactar a norma técnica referenciada, né, para o elemento construtivo que você está atuando, que você está projetando, para você ter mais embasamento técnico associado, né, com as estacas. As estacas geralmente elas são aplicadas em grupo, dependendo da carga que você tem no pilar, né? Você faz um agrupamento de estacas, né? E essa transferência ela se dá por um bloco de transição que nós chamamos de bloco de coroamento, tá? É importante vocês entenderem esse nome, esse bloco de transição que transiciona as cargas que vêm do pilar para efetivamente as estacas que estão em contato com o solo, né? Essa transferência de cargas, então, ela acontece para este grupo de estacas, né? E nós podemos ter 3 grupos principais de estacas que são bastante importantes. Podemos ter as estacas que são cravadas, ou seja, elas são forçadas a entrar no solo. Aqui é uma estratégia técnica que não era interessante, porque como nós temos um edifício do lado, quando eu vou fazer o cravamento dessas estacas no solo, eu gero muita vibração no terreno e esta vibração pode provocar trincas, rachaduras na edificação lateral. Então, uma estratégia técnica que não deve ser utilizada quando você tem edificações na vizinhança, por exemplo. Então, nós temos as estacas que são as estacas chamadas de estacas cravadas. Temos as estacas que são chamadas de estacas escavadas, como é o caso aqui, né? Você fez uma escavação, você escavou o elemento, tirou a terra e substituiu aquela escavação por concreto, né? Então é uma escavada que é moldada em loco. E nós temos as estacas que são chamadas estacas especiais. Temos, por exemplo, estacas raízes, né? Que são estacas que são utilizadas para estratégias bem especiais de fundação, onde você tem, por exemplo, presença. Por exemplo, você vai fazer ali uma obra de fundação, imagina que vamos fazer uma fundação aqui neste terreno e no momento que eu estou fazendo a perfuração eu encontro uma pedra, eu encontro uma rocha gigantesca, então eu tenho que mudar a estratégia específica de fundação e aí nós utilizamos as chamadas estacas especiais e um exemplo bem clássico que a gente utiliza na engenharia são as estacas raiz, né? São estacas bem específicas. Como o prof falou para vocês, as estacas que são chamadas de estacas cravadas, elas podem ser de concreto pré-moldado, né? As estacas que têm perfil metálico e as estacas de madeira. As estacas de concreto pré-moldado são estacas que têm uma resistência geralmente 25% maior que as outras, porque elas são fabricadas
numa fábrica, elas são fabricadas de modo industrial, você tem um controle tecnológico do concreto e você tem a execução da ferragem de uma maneira mais direcionada, digamos, mais técnica, né? As estacas de perfil metálico, elas também são utilizadas, elas são importantes. Geralmente são utilizados quando você vai construir viadutos, quando você vai construir pontes, você faz uma estaca ali geralmente utilizada para contenção, então essas estacas são bem específicas e também são utilizadas e são bem legais de você conhecer. E temos as estacas de madeira, que são estacas que eram utilizadas mais antigamente, né, que praticamente hoje na maioria das obras estão abandonadas e que dependendo de situações ainda podem ser utilizadas, né, como estratégia técnica de fundição. Então você faz o cravamento dessas estacas por um martelo, geralmente a golpe de martelo. Este martelo ele sobe, ele bate na estaca por gravidade, então ele faz o cravamento efetivamente por gravidade. Às vezes a gente passa numa obra e o cara está fazendo o cravamento destas estacas e esse cravamento efetivamente pode acontecer por gravidade. Pode ser também por explosão, pode ser também de forma vibratória, o cara vai vibrando, né, a estaca e ela vai fazendo, né, a aplicação. Quando você faz uma estaca metálica, por exemplo, a estaca metálica você faz geralmente por pressão, com vibração, e a estaca vai penetrando no solo. Então você tem estratégias técnicas de fazer esta penetração no solo. Quando você fala das estacas escavadas, né, como exemplo aqui nós temos esta estaca aqui chamada de hélice contínua, estas estacas são das mais variadas possíveis, né? A gente chama, elas podem ser, por exemplo, estaca do tipo broca, você faz o broqueamento, você tira a terra e você faz a moldagem, pode ser estacas do tipo Strauss, pode ser estacas de hélice contínua, como é o exemplo que foi utilizado aqui, e tem as estacas chamadas de estacas de barretes também. Todas elas possuem estratégias técnicas específicas de concretagem e de direcionamento. Então elas são executadas, né, na obra, né, são estacas que por característica você faz a escavação mecânica, né, e com essa escavação mecânica você retira a terra e faz efetivamente o revestimento total ou parcial ali, né? E aí você tem também a norma NBR 6122 que define características técnicas em termos de resistência para esse tipo de estaca, né? Então, ao final da perfuração, você faz então a introdução geralmente da armadura, né? Da estrutura de aço que você quer ali de reforço e ao mesmo tempo você cobre então o trecho ali correspondente com o concreto, né? O chamado concreto ali, essa mistura de argamassa com pedras, aí você escolhe efetivamente qual o tipo de pedra que você vai utilizar na concretagem, e aí você, né, não esquecendo sempre que para esse tipo de concretagem, por exemplo, específica, nós temos que ter ensaios específicos, né, de resistência desse concreto, então devem ser moldados em loco ali, blocos de avaliação técnica, para depois você ter efetivamente as respostas técnicas e todos os relatórios técnicos associados com esse tipo de obra. Então esse tipo de obra exige vários controles tecnológicos. Um dos controles tecnológicos que nós temos que ter são os controles tecnológicos, por exemplo, dos concretos que são utilizados nas fundações, né? Bastante importante termos essas informações técnicas, porque no futuro, caso aconteça algum tipo de problema nessa fundação, ou mesmo algum tipo de avaria na fundação, algum tipo de litígio, qualquer problema que aconteça na fundação, né, nós temos todo o histórico técnico dos ensaios, temos todas as avaliações técnicas que foram direcionadas, e uma coisa muito importante também é que os engenheiros tenham, obviamente, todo o perfil geotécnico que foi traçado do terreno, exatamente para compreendermos estas resistências, né, e os detalhamentos técnicos associados. Então vejam que interessante, né? Estamos falando das fundações profundas e estamos na frente de uma obra aqui que utiliza esse tipo de estratégia técnica de fundação, que é super importante, né, e um elemento super interessante em termos de conhecimento de engenharia para vocês. Chegamos ao final da nossa aula. Um grande abraço e até a próxima.